Aliás, tem uma coisa interessante, presta bem atenção aqui, por favor. 8 horas e 1 minuto. Aqui no Brasil tem uma coisa interessante que às vezes levam o que é sério, Arthur. O que é grave pra caramba, cara, na brincadeira. A questão do tal do engasgo. Uma criança, ela se engasgou num restaurante no Mosqueiro e ela veio a falecer. Aquela moça, uma moça de 18 anos, ela morreu engasgada, cara, com cuscuz. Acredite se quiser. Aí aquele outro senhor, olha aí, Joel, presta bem atenção, que você que gosta de um pastel, de um sanduba, esse negócio todo, tal e coisa e tal. Aliás, o pastel, hein? Hoje tem pastel, cara, não vai se engasgar no pastel. Esse senhor de 57 anos, ele morreu em São Paulo, engasgado com um pedaço de sanduíche. Então, uma coisa muito séria. O que é um engasgo, afinal? Essa manifestação do organismo para expelir esse alimento, esse objeto que toma... Olha que loucura, de repente, como é que esse alimento toma o caminho errado? A gente costuma ver, colecionar casos e casos sempre, só que infelizmente alguns desses incidentes levam à morte. Eu comentei dessa criança que morreu no Mosqueiro, o homem em São Paulo também com o mesmo problema. Então, para falar sobre esse assunto, otorrinolaringologista, isso é teste para locutor. O locutor vai fazer um teste em rádio, falando, eu queria fazer um teste, então fala esse nome aqui, ó. O doutor Daniel Vasconcelos, otorrinolaringologista. Não passou no teste, né, Joel? Então, o otorrinolaringologista Daniel Vasconcelos. Doutor Daniel já está conosco e vamos entender exatamente. Tem um nome técnico para o engasgo? Doutor Daniel, bem-vindo. Bom dia, querido. Dia, Sérgio. Tem sim. O engasgo, na verdade, envolve toda a função da deglutição, né? Se a pessoa tem um distúrbio da deglutição, a gente chama esse nome de disfagia, que é esse distúrbio da deglutição. Disfagia, né? Que termina evoluindo com os engasgos. Os engasgos nada mais é do que um entalo, né, do alimento que termina indo para o lugar errado. A gente tem a função da deglutição que envolve os lábios, os dentes, a língua, a faringe, a laringe, né, que é a garganta como um todo, que precisa direcionar o alimento para o trajeto correto, que é o esôfago, né? Se por alguma distração, às vezes está comendo, conversando, né? A gente sempre fala que o momento da refeição é sagrado. Você precisa se concentrar, que é um órgão, tem uma função neuromuscular, né? Você precisa saber que está engolindo, se concentrar para direcionar pro caminho, o alimento para o caminho adequado. Olha, doutor, até eu me lembrei agora aqui, só para ilustrar, um grande profissional de televisão, dos grandes entrevistadores do país, o Amaury Júnior, estava jantando na casa de um dos sócios majoritários da Rede TV, o Amilcar Idalevo. Ele engasgou e foi parar no hospital. E um grande amigo, que é articulista de TV, chamado Flávio Rico, noticiou, dizendo que ele quase morreu. Então, o que eu disse aqui inicialmente, por que as pessoas levam na brincadeira? As pessoas não levam a sério, né? Então, a coisa é muito séria. Então, primeiro, por que essa brincadeira? E segundo, como é que acontece? Ou seja, eu estou me alimentando, é o volume da comida, doutor? É o tipo de comida? É aquilo que eu ingiro? Ou eu não estou, como você disse, prestando atenção? O que leva ao engasgo? É um conjunto de fatores, né? A gente já falou da atenção, né? A pessoa tem que estar atenta ao que vai comer, porque às vezes você come num volume maior, ou come falando sem mastigar direito, engole um pedaço maior do que deveria, tem a chance dele obstruir a via da respiração. A garganta, como um todo, tem essa transição. Ela serve tanto para direcionar o alimento para o esôfago, quanto para a função respiratória, né? E ela tem essa função de proteger a via da respiração. A pessoa morre asfixiada? Pode morrer asfixiada mesmo. Meu Deus do céu. Porque você imagina, a gente tem que ter o canal da respiração sempre livre. Se vem algum objeto que possa entrar na via da respiração, pode chegar a tampar mesmo. E isso tem uma maior tendência os alimentos farináceos, né? Eu ia te perguntar. Cuscuz, farinha, o pão muito esfarelado, né? Isso pode favorecer os engasgos. Tanto é que tem muita gente que diz, o que eu devo fazer quando eu estou engasgado? É isso que eu vou te perguntar também. A gente precisa ficar muito atento. O reflexo de tosse é o principal mecanismo de defesa que a gente tem contra engasgo. A tosse. Se a pessoa comeu mal, se engasgou, você precisa estimular a tosse. Pode tossir, tussa mais, né? Até sair, até limpar. É mito, o pessoal usar, sentiu que está engasgado, uma espinha de peixe, sentiu que enganchou.
começar a comer miolo de pão, né? Começar a comer farinha para poder tirar. Vira e volta, você ouve o pessoal perguntando. É muita lenda, né, doutor? Não é para fazer isso. Não é para fazer isso, Não. isso é importante. Estimular a tosse e tomar líquidos. Estimular tosse. Digamos assim, eu estou com um amigo, por exemplo, que gosta muito de comer o nosso Scooby-Doo. Fã. É um bom prato. Não sei nem como é magro assim. De repente, ele sofre desse problema. Eu preciso manter a calma. Né? E qual é a minha atitude inicial no que se refere a isso, numa questão grave feita Estimular a tosse, né? Se perceber, olha, tossiu, o indivíduo, a pessoa começou a sentir realmente que está com aquela sensação de falta de ar, ele vai precisar de ajuda. Muitas vezes, se a pessoa, outro dia teve até uma cena interessante no ano passado, de um cliente no restaurante que começou a passar mal. Os garçons ficaram assustados, não sabiam o que fazer. Veio o gerente do restaurante e fez uma manobra relativamente simples, né? Que eu imagine que tem uma pessoa atrás de mim, pega essa mão na região logo abaixo da costela, nessa região do diafragma, e faz esse movimento, mas com força mesmo. Que você... Com a mão fechada e isso, a outra acolhendo essa mão fechada. Imagine que isso alguém está por trás fazendo, nessa posição. Está te abraçando. Isso, exatamente. Chama manobra de Heimlich. Manobra de Heimlich. Isso, que faz essa compressão para comprimir o diafragma, aumentar a pressão do ar passando pela via respiratória e desobstruir. E a tosse? Como é que a gente promove a tosse? Esse movimento seria um desses vetores? Isso. Quando a gente tosse, a própria pessoa força os pulmões a jogar mais ar para cima para desobstruir. Quando a gente faz esse movimento, termina tendo um estímulo a mais do que a própria tosse. É assim que funciona e ajuda em muitos e muitos casos essa manobra. Agora, uma curiosidade... Pois não, doutor, pode falar. É uma observação importante, isso serve para crianças maiores que 12 anos. Eu ia te perguntar a respeito dos bebês. Isso, em crianças só de último caso, que as costelas são mais frágeis, né? E você pode causar uma ruptura e outras complicações. Com relação aos bebês, qual é o procedimento? O procedimento em bebê é muito comum, né? Crianças, bebezinhos, né? Lactentes, que estão mamando ainda, se engasgar com o leite da própria mãe, né? Muitas vezes está deitado, não é recomendado que amamente deitado, por causa da função do ouvido, né? Que pode o leite para tubo auditivo e das otites. E mais um motivo para não amamentar deitado, amamentar sempre mais em pé, é evitar esses engasgos. Se a criança começou a engasgar, você precisa levantar ela e deixar ela tossir. Geralmente ela tem tosse, é reflexo de vida, né? De proteção da via aérea. Então ela vai tossir. Se perceber, olha, não está tossindo, começou a querer ficar mais roxinha, você precisa botar a criança no braço, no colo, assim, você segura com a mão e com a outra mão faz o método que a gente chama de tapotagem, aqueles famosos tapinha nas costas, né? Com a criança voltada para baixo, para o alimento descer e desobstruir a via aérea. Agora, só para a gente fechar, doutor, até por uma curiosidade, também há questões relacionadas a entupimento pelo nariz, pela via nasal? Sim, a obstrução nasal é um fator de risco para alterações da deglutição, porque você não consegue puxar o ar pelo nariz adequadamente e causa uma incoordenação da deglutição, muitas vezes engolindo mais ar do que deveria, engolindo mais alimentos, um conteúdo maior do que deveria. E é aí que a gente entra a área da otorrinolaringologia entra de uma forma muito especial, que é com os exames que faz essa avaliação, né? Principalmente os pacientes de risco. O idoso, como um todo, termina tendo a fragilidade de toda a musculatura, desde o braço, todo como um todo, inclusive da musculatura que faz a deglutição. Então ele pode evoluir, então preste atenção, idosos que tossem com facilidade após a refeição, precisam passar em consulta com o otorrino. Procurar sempre o especialista. Pois é, pacientes que sofreram AVC e estão tossindo após comer, pacientes que têm grau de demência mais avançado, Alzheimer, como por exemplo um Parkinson, como por exemplo, podem ter uma maior chance de ter o que a gente chama de disfagia, que é essa dificuldade para deglutir, né? E esse exame a gente consegue filmar a parte da faringe, da laringe e tenta simular uma própria refeição. Então dá um biscoito, dá um alimento mais pastoso, dá o líquido e ver se ele está indo para o lugar que deveria ir, né? Muito e bom, a depender doutor. do que for diagnosticado, a gente faz os tratamentos adequados. Tem fonoterapia com os exercícios em manobra para fortalecimento da musculatura. Em alguns casos mais graves pode ser feito até alguns tipos de cirurgia. Tem algumas medicações, né? A própria saliva, num estágio bem avançado, a própria saliva é um grande desafio. A gente produz muito na boca
Se o paciente não tem essa coordenação adequada, ele termina aspirando. E muitas vezes é uma aspiração silenciosa, que ele nem percebe. Esse é o mais perigoso. Então, o idoso que já teve um episódio de pneumonia, opa, será que ele está tendo uma aspiração silenciosa, está indo comida para a via da respiração, saliva para a via da respiração, sem ele perceber? Essa é que fica a mensagem. É algo muito importante, que pode ser muito perigoso para pessoas que já estão com mais idade. Tá vendo aí, gente? Tá vendo aí como eu falo sempre? É o que eu falo aqui, Joel. É você aprender aqui no nosso BG Amanhã. Doutor, agradecendo muito a sua contribuição, mas o mais importante que eu observei, que eu pude depreender dessa nossa conversa tão interessante, é você ter uma reação correta quando houver esse caso gravíssimo. Como eu falei, vou repetir, as pessoas brincam, dizendo, dá risada, acha engraçado, no que é, na verdade, letal. Muitas das vezes pode significar, entre a vida e a morte da pessoa, a minha atitude. E foi interessante demais poder recebê-lo e aprender com você. A satisfação foi tá bom, minha, doutor? Sérgio. E um feliz 2020, doutor Daniel. Muito obrigado pela contribuição, pela presença. É uma satisfação. Satisfação é nossa. São 8h12, 8h.